Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês receber a palavra do Senhor, né? Que o Espírito Santo nos toca, enche esse lugar, né? A atmosfera aqui, esse lugar, muda esse ambiente aqui nesse lugar. Fala conosco, Espírito Santo, uma palavra que traz luz, vida, esperança, que nos possa ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, né? Deus tem que ser o nosso primeiro amor, né? Nós não devemos trocar Deus por nada, nem pela circunstância se preocupar. O Senhor está no controle de todas as coisas, amém? O Senhor é quem manda e controla todas as coisas, amém? Então nós não precisamos se preocupar com nada, amém? E é importante que nós temos que ter uma consciência que se nós colocar Deus em primeiro lugar e buscar o reino de Deus e a justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas, amém? E nessa passagem aqui hoje, que foi uma irmã que solicitou, e eu vou falar sobre essa passagem, que é uma passagem em Primeiro Reis, fala sobre a visita da rainha de Sabá. Aí sabe que a rainha de Sabá era uma mulher muito poderosa, né? E ela ouviu muito falar da fama de Salomão. É Primeiro Reis capítulo 10, tá? E ela viu falar muito do rei Salomão e ela veio visitar o rei, porque ela ficou muito curiosa. E ela viu cheio de perguntas, viu ainda em viagem, o que ela queria perguntar para Salomão. Ela viu falar muito dele, né? E quando ela veio falando com Salomão, ela chegou em Jerusalém, ela trouxe uma quantidade muito grande de comitiva, uma comitiva muito grande, famílias carregadas de especiaria, muitíssimo ouro, precioso, para apresentar o rei Salomão, né? Durante o Salomão. Ele pôs tudo aquilo contra si em sua mente. Ela, tudo que ela estava pensando do Salomão, ela perguntou para ele, ela tinha todas as dúvidas. Tinha tudo a perguntar, questionar, e respondia todas as perguntas da rainha. Porque ela estava duvidando daquilo que falavam dele, né? Às vezes a pessoa fala de uma pessoa, daquilo que ela é, e, né? E a pessoa às vezes duvida da sabedoria que Deus deu para aquela pessoa. Tomar cuidado com isso, viu? E a rainha duvidou um pouco daquilo, então. Aí vendo ela, pois a rainha sabe toda a sabedoria de Salomão, né? É do versículo, é capítulo 10 do versículo 1 até o 3, né? Vendo ela até a casa que edificar. Então ela prestou atenção, ela foi ver a casa de Salomão, ela observou a comida, a mesa, o lugar, os oficiais serviços, todos os seus criados, traje deles, todos copeiros, tudo alinhado, tudo perfeito, né? Tudo lindo, tudo mostra o poder da riqueza, né? Ouro, tudo. E até o holocausto precisa da casa do Senhor, tudo, ela ficou fora de si, ela nunca viu aquilo na vida dela. Porque a riqueza do Salomão, Deus fez o Salomão um homem muito riquíssimo, poderosíssimo, né? E sábio, tinha uma sabedoria que todos os reinos, todas as pessoas vinham para falar com ele, para ouvir o Salomão falar. Ele era muito presente, ele era muito presenteado, era uma pessoa assim que Deus nossa, ele abençoou Salomão de uma forma tremenda, porque ele amava muito Davi, né, Deus, né? Então abençoou Salomão, olha essa coisa mais linda, né? E disse ao rei, foi a verdade a palavra que eu vi a teu respeito, eu vi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, olha só, até que vim e vi com meus próprios, olha como tem gente que às vezes fala, e a pessoa às vezes não crê, né? Então, ele fala, né? Então, aí eu vi com meus próprios olhos. Mas não é nem a metade daquilo que eu vi. É muito mais o que ela falou assim, nossa, sobre bujas, né? Sobre bujas, é muito mais. Você é muito aquilo mais daquilo que falar de você. Você já viu uma frase uma pessoa falar assim pra você? Eu já ouvi. Nossa, fala de você, mas você é muito mais daquilo que falar de você. Já via como é importante a gente ser uma pessoa que temente a Deus, que confia, fala da palavra de Deus. Tem gente que fala assim pra você. Eu já ouvi pessoa falar isso pra mim. Nossa, você é muito mais aquilo que falaram de você, né? Eu não sabia, eu vou falar de você, mas você é muito mais. As pessoas já falam isso pra mim, viu? Que isso é uma honra, viu? Isso aí é honra. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Olha como é importante, né? As pessoas, a considerar a pessoa sábia, né? Ouvir, ter atento, porque a sabedoria ela vem de Deus, não é de nós, tá? É o Senhor que dá a sabedoria ao homem. O homem não é sábio por si mesmo, né? É Deus que dá. Tu vê toda tecnologia, inteligência artificial, as homens cantam você é porque ele inventou. Não, que foi Deus. Tudo acontece porque é a vontade de Deus. Não pensa que é do homem. Não tem nada do homem, é tudo é Deus, tá? O homem coloca que achando que é eu, é nada, é Deus. Aí ela falou: Bendito seja Deus, que se aguardou de ti para colocar o trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, porque te se constituiu rei para executar juízo e justiça. Olha só. Ela creu no Deus de Israel, glória a Deus. Então ela confessou aqui: Bendito seja o Senhor Deus,
que se agradou de ti para te colocar no trono. Falam que ela se converteu a rainha de Sabá, viu? Ela era uma mulher muito poderosa, muito importante no reino dela, né? E é uma mulher assim muito ela tinha uma influência muito grande, né? As pessoas tinham uma consideração muito grande, uma mulher poderosíssima, uma mulher assim também, e ela se converteu, viu? E o juízo, que Salomão era um juiz também, né? Ele julgava as casas, não quero só das duas mulheres lá, que o bebê de uma morreu, ela trocou, aí ele ia matar, elas queriam disputar a criança, que o meu filho morreu, não sei o quê. Aí ela foi para matar a criança, aí ele percebeu que a mãe, né, demonstrou mais apego, a outra foi, pode matar, né? Então ele viu, então ele era um juiz também, o Salomão. Deu ela ao rei 120 talas de prata, ela presenteou muito o Salomão, de ouro, muita especiaria, pedras preciosas, nunca mais veio a especiaria, nunca viu tanta especiaria, tanta abundância que ela deu pro Salomão, também era uma mulher muito poderosa. A rainha de Sabá ofereceu ao Salomão. E também os naus de Irão, que Orfi, transportaram ouro, traziam lá grande quantidade de madeira, sândalo, pedra preciosa. Dessa maneira, o Senhor fez o rei Balaustres, caso o Senhor, o rei fez o Salomão, para a casa do real, porque também harpas, alaúdes para cantores, tal madeira também nunca havia trazido por ali, né? Nem se viu mais semelhante de madeira até o dia de hoje. Olha só, que madeira tão importante, uma madeira desse tempo, hein? O Salomão deu à rainha Sabá tudo quanto que desejou. Então, o rei, ele falou tudo que ela queria saber, ela falou, né? E afora tudo que ele deu por sua generosidade real. Assim voltou a rainha para sua terra com seus servos. Ela voltou satisfeita, né? Segundo falo que ela teve um filho com Salomão, voltou grávida, né? Aí não sabe, né? Mas a Bíblia não fala, né? Mas fala que ela voltou, ela engravidou dele, né? Aqui não fala na Bíblia, isso aqui não fala. Então, nessa primeira passagem, a gente pode dizer que não podemos duvidar do Salomão, né? Da sabedoria que Deus dá ao homem, né? Deus dá sabedoria ao homem, então Deus também, ele levanta pessoas, né? Então, às vezes as pessoas duvidam daquilo que Deus deu para nós, né? Então, tomar cuidado, não duvide, tá? E ela veio com os próprios olhos, porque Deus, ele levanta o servo dele, né? Amém? A riqueza de Salomão. Agora, essa riqueza de Salomão era uma riqueza, assim, de uma grandeza muito grande. Ele era muito rico, poderosíssimo, de ouro, tinha muito ouro, muita pedra. Ele tinha, ó, o peso do ouro que trazia do Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro. Naquele tempo era muito grande, né? A gente nem sabe como é que funcionava esse negócio de talento de ouro. Além de entrar nos vendedores do tráfico de negociantes, todos os reis da terra, Arábia e os governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 quilos de ouro mandou para pesar para cada pavês, né? Paves, né? Também ele trazia escudo de ouro, batido 3 arratéis de ouro, mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa de Bosque, de Líbano. A gente pode entender uma coisa, que o rei, ele fez assim, ele tinha uma riqueza de uma tremenda. Eu nem vou falar essa parte porque ele era de riqueza, Salomão era riquíssimo. Além de ele ganhar muito presente, era uma pessoa que tinha muito ouro. Ele fez um trono de marfim, olha só. Ele fez um trono de marfim, cobriu com ouro puríssimo, olha só. O trono tinha 6 degraus espaldar de trono alto e era redondo. Ambos os lados tinha braços junto ao centro e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo desse. Nunca se fizer obra semelhante a nenhum desses reinos. Olha só, a obra de uma grandiosidade, assim, de um esplendor. Nunca fizeram uma obra tão linda desse jeito, né? Ele fala aqui o texto. Todas as taças que servia o rei Salomão era de ouro. Olha só, eles tomavam vinho na taça de ouro, puro, na casa do vosso Líbano. E havia também nele de prata, porque nos dias de Salomão não estava essa estimação nenhuma. Por então o rei tinha uma frota de Tarse, já viu, acho, né? Anal girão, e 3 em 3 anos voltava a frota Tarse trazendo ouro e prata e marfim e burros e pavões. Olha só, ele tinha uma frota, ele era um homem muito rico, tinha uma riqueza muito grande, uma sabedoria muito grande que Deus deu para Salomão. É o homem mais rico, mais sábio que na história do Israel, lá, né? Então, só que essa riqueza, esse poder que nós vemos muito hoje em dia, ela sempre faz com que o homem se eleve demais e esquece do principal. Quem dá tudo para o homem é Deus. Amém? Então, a idolatria de Salomão. Ora, além da filha de Faraó, que ele casou, amou Salomão também muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edormitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Não case com essas mulheres, não case com elas conosco, pois vos perverterão o coração para seguir outros deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Então, Salomão, ele se deixou levar pelas mulheres. Tinha muita mulher, tinha muita.
E ele se deixou, as paixões do homem é o quê? A mulher, né? O homem se desvia do caminho do Senhor, muitas vezes larga sua família, por causa de quê? Por causa de mulher. Porque sobe, o dinheiro ajuda a subir a cabeça, né? Sabe que porque ele tem poder, tem dinheiro, tem sabedoria. Então, o fato de ele ter muita mulher também já mostra que ele tinha o domínio sobre as mulheres, porque ele tinha muito dinheiro, tinha poder, então ele queria uma princesa, ele queria, ele tinha, porque era um homem muito poderoso, né? Era muito influente, muito poderoso, muito sábio e muito rico. Então, para ele, mulher, né? Ele podia ter mulher quando ele quiser. Então, isso já mostrava que, já que o poder faz isso, né? Você pode ter o que você quer. Você pode ver que hoje em dia, quem tem condições maiores, poder, tem o que as mulheres querem também. O mundo não sabe hoje esse é o mesmo, né? O poder do dinheiro, né? O poder e a idolatria. Só que vai crescendo o poder, a idolatria é o quê? As paixões, né? Deixa Deus para seguir os caminhos errados, né? Que paixões é deixar o primeiro amor, é deixar Deus, o primeiro amor nosso é Deus, né? Ele fala que buscar o reino de Deus primeiramente, a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então, o nosso primeiro amor é Deus. Então, quando nós deixamos Deus para servir outros amores, idolatria é assim, você colocar uma pessoa na frente de Deus, colocar outra coisa, um trabalho, uma coisa é mais na frente de Deus. Então, isso é idolatria. Tudo que você coloca primeiro que Deus, então é idolatria isso. É quando você troca Deus por aquilo que você vai fazer, troca por aquilo que você vai querer, a sua vontade. Então, isso é idolatria. Idolatria é isso, né? O meu querer está acima do Deus. Então, isso é idolatria. Então, o querer dele, a vontade, o prazer, o amor, as paixões, estava acima de Deus. Então, isso é idolatria. Então, e daí ele foi buscar outros deuses. Essas mulheradas que ele tinha casado, que tinha 600 mulheres princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres que perverteram o coração dele. Fizeram desviar do Senhor. Porque todas elas, como eram de eram nações estrangeiras, né? Que o Senhor tinha proibido não casar com essas mulheres. Elas também tinham adoração a outros deuses, né? O lugar tinha uma cultura, outros deuses, né? E então ele perverteu o coração dele, né? E então ele deixou de ser fiel a Deus para servir outros deuses, né? E ele não foi como o pai dele, né? Então ele não respeitou o Senhor, não tinha respeito, não era fiel a Deus, né? O coração de Salomão, apesar de ser um homem que Deus deu sabedoria para ele, ele não era um homem fiel a Deus. Mostra a história, né? O dinheiro, a luxúria, o poder, a sabedoria também que Deus deu, fez ele crescer a cabeça e ele se corrompeu, se deixou levar pelas mulheres. E ele começou a seguir o Astarote, deusa das Sidônios, e Micom, a nação dos Amonitas. E assim fez Salomão, que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. E nesse tempo, edificou Salomão ao santuário, ao Camus, a abominação a Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas as mulheres estrangeiras, a quais queimavam incenso. Ele fez para cada mulher estrangeira lá um altar lá para eles sacrificar os deuses e queimar os incensos. Então ele se corrompeu, né? Ele se desviou, desobedeceu a Deus. O coração de Salomão não estava mais no Senhor, estava fazendo a vontade das mulheres. Então ele desobedeceu a Deus. E isso agradou a Deus? Não. Nós vamos ver no capítulo 9, no versículo 9 do 13, a ira do Deus contra Salomão. Então o Senhor não se agradou do Senhor de Salomão. O Senhor fez o quê? O Senhor se dignou com Salomão e desviaram do coração do Senhor, Deus Israel, que 2 vezes o Senhor apareceu para Salomão e avisar ele não fazer isso. Desde lá no tempo de Moisés, falou que para eles lá, para Moisés, para eles não casar com mulheres estrangeiras. O Senhor tinha falado já isso lá desde o começo lá em Êxodo, né? Acerca disso, tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso o Senhor Salomão, visto que assim procedeste mal perante o Senhor, não guardasse a palavra do Senhor, aliança com o Senhor, né? A Deus está que ele tinha feito com o pai deles, lembra? Então, e os meus estatutos que mandei, tirei de ti esse reino e daí ao teu servo. O Senhor, ele falou, o Senhor falou que ia tirar o reino de Salomão. Eu não farei de todos os seus dias. Então, ele não ia fazer todos os dias do Salomão, né? Por amor de Davi, teu pai. Mas da mão do teu filho eu tirarei. Então, quando Salomão ia viver, ele não ia tirar o reino de Salomão. Mas depois que o filho dele, ele morresse, ele tirar o reino dele do filho dele. Então, Deus tirou o reino do filho de Salomão, né? Geralmente, quando o pai morre, o filho fica o filho, né? Olha, aleluia. Todavia não tirei daí uma tribo, aí todavia não tirei todo o reino todo, o Senhor falou. Olha como Deus é bom, né? Darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Israel que escolhi. Então ele deu uma tribo para o filho de Salomão, por amor a Davi, né? Por amor a Davi, que eu escolhi, né? Deus suscita os adversários contra Salomão. Agora a gente vai ver aqui que a ira do Senhor foi contra Salomão, então Deus levanta adversário. Então, olha só.
Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, o Haddad, o Edomita. Esse era de linhagem real de Edom. Porque estando Davi em Edom e tendo subsido Joabe, o comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os reis varões de Edom. Haddad, porém, fugiu com ele e alguns homens edomitas dos servos do seu pai, para ir ao Egito, e Haddad ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram Parã, né, de tomaram consigo homens e chegaram ao Egito de Faraó, rei do Egito. Ele fugiu, né, e qual deu a Haddad uma casa e prometeu sustento. Então, Faraó, e aí o Faraó, o Haddad, o Faraó se agradou, né, com o Haddad, né. Aí ele deu a mulher, deu a irmã da sua mulher, né, para casar com ele, né. A irmã da sua mulher, né? A irmã da mulher dele era Táfnis, a rainha, né? A irmã de Táfnis deu à luz a irmã de Táfnis deu à luz a seu filho Genubate, a qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Haddad ouvido o jeito que Davi descansara, morreu, né, seus pais, e Joabe, comandante do exército, era morto, e disse a Faraó, ele disse a Faraó, deixa-me voltar para minha terra. Então o Faraó falou, por que você vai voltar a partir da tua terra? Ele, nada, porém, deixa-me ir. Ele fez voltar, né? Ele foi, né? E também Deus levantou outros adversários, Rezon, de Eliada, que havia fugido de seu senhor, da Dezer, rei Zobá. Ele ajuntou os homens e fez capitão de um bando, depois de motivo feito por Davi. Ele se foi de Damasco, onde habitaram, e onde constituiu o rei de Rezon. Esse foi o adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal com Haddad, detestava Israel e reinava sobre a Síria. Olha só a briga deles aqui, né? O Senhor levantou o adversário contra Israel, contra o povo, né, porque ele desobedeceu a Deus. Deus levanta, quando a pessoa desobedece, porque está acontecendo coisa comigo, quando você desobedece a Deus também, Deus permite que alguma pessoa se levante contra você, né? Não, mas Deus também permite, viu? Alguma coisa assim para te dar uma correção, né? Você não pode desobedecer a Deus, não pode deixar trocar Deus por outras coisas. Deus não gosta disso, não permite, Deus não gosta disso não, que eles troquem ele por outros deuses, viu? A gente acha que é normal, não vai acontecer mais nada, não vai acontecer nada, Deus tá lá te olhando, né? Tomar cuidado. Aí os pedidos a Jeroboão, que estava a reinar sobre Israel, que esse reinará sobre Israel. Aí então Ais aqui a gente pode ver que ele é um profeta, né? E Jeroboão, filho de Nabate, o Eframita, de Zeradá, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por Zerua, levantou a mão contra o rei. Isso foi a causa que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Miló, desraplando depressões de cidade Davi e seu pai. Ora, viu Salomão que Jeroboão era um homem muito valente, capaz, moço, laborioso, ele pôs sobre o seu trabalho forçado da casa de José. Sucedeu que nesse tempo que saindo Jeroboão, Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o siloniita, do caminho, e esse tinha vestido de uma capa nova, estava sós às dois dos campos. Aias pegou uma capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. O Senhor deu 10 tribos para Jeroboão. Porém, terá uma tribo por amor de Davi, seu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então ele terá, né, duas tribos, né? Terá uma tribo, né, perdão. Porque o Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, o Senhor falou, a Deus dos Sidones, a Camos, Deus de Moabe, e Micol, Deus nos filhos de Amon, e não andou no meus caminhos, para fazer o que é reto perante a mim. Sabia os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da mão o reino todo. O Senhor falou, o Senhor é bom, né? Olha só como Deus é bom, né? Para os que são amados, que Davi, Deus, ele considera a geração. Mesmo que o Salomão falhou, a palavra de Deus, ele se cumpre, né? Ele não tirou do reino de Salomão, mas tirou o reino do filho de Salomão, né? Mas assim, mas o Senhor é bondoso, olha só, que Salomão merecia ficar sem nada, né? Na verdade, se olhar bem assim o que ele fez, ele deveria ficar perder tudo, até sabedoria, que nem ele fez com Nabucodonosor. O Senhor deixou o Nabucodonosor sem nada, ele foi comer capim, né? Andou que nem bicho. Mas como Deus é bom pelo caso do céu Davi, Deus teve consideração, porque a geração, né, abençoada, tudo, né, da linhagem. Então, porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falou eu, príncipe todos os dias da tua vida, por amor de Davi. Olha, só deixa bem claro, meu servo, né, por respeito, né, porque o servo. E quem elegi, porque guardou os meus mandamentos, olha como Deus é bom, é fiel Deus, olha só, nós somos fiel a Deus, mas ele continua sendo fiel, sempre, amém? Mas a mão do teu filho tomaria o reino,
e saber que as 10 tribos te darei darei a ti. Falou para Jeroboão, né? Jeroboão. E a seu filho daria uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi por ali o meu nome. Olha só. Tomar-te-ei, reinará sobre todo o que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares no meu caminho, e fizer o que é reto perante a mim, com os meus estatutos, os mandamentos, como fez Davi, meu servo, serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei Davi, e te darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, toda não para sempre. Então Salomão procurou matar Jeroboão, e esse, porém, depois a fugir. Então ele tentou matar, e soube de Jeroboão que Deus abençoou, ele soube, né, porque que Deus abençoa, distribuiu as tribos, então ele tentou matar o Jeroboão, o Salomão, né, e ele fugiu para o Egito, né, pereceu até a morte Salomão. Depois que ele morreu, Salomão morreu, aí ele pegou, soube que aí Roboão causa a separação das tribos, e aí porque a profecia se cumpriu, na verdade Deus foi uma profecia que Deus falou, né, então foi Roboão, né, a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei, né. Tendo Jeroboão, filho de Nabate, ouvido que já tinha morto Salomão, né, então ele voltou para lá, né. Então mandaram chamar ele, veio com toda a congregação, Israel, Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado nosso jugo, agora, pois, alivia tu, dura a servidão do teu pai, e seu pesado jugo, que depois a nós te serviremos. Aí ele respondeu: ide-vos e depois 3 dias voltai para mim, e o povo se foi. Tomou o rei bom, consultou os sábios, né, os idosos, os anciões, né, e eles falaram o que a gente podia fazer, né, a situação. Aí eles aconselharam, disseram os sábios, né, os anciões: se hoje se tornar servo desse povo, servir-lhes e atendendo falar boas palavras para o seu povo, né, eles se falaram teus servos para si. Então, se eles tratassem bem o povo, falassem palavras assim, né, para ajudar o povo, aumentar a alegria, resolver a situação do povo, assim, né, a gente podia ver que eles, né, eles iam aceitar ele. Mas acontece que ele fez, ele desprezou e foi pegar conselho dos amigos de infância. E amigo de infância não tem experiência, né? Olha só, vai pegar os conselhos lá em conselho mal. Olha o conselho que o conselho mal faz com a pessoa. O conselho bom que edifica a casa, o conselho que a pessoa tem a palavra de Deus, uma palavra que vai edificar a tua vida. Quando você pede conselho a uma pessoa que não sabe, vai pegar conselho de um amigo de infância, gente, toma cuidado. Cuidado. Às vezes conselho que não vai fazer bem. Foi pegar conselho e isso é conselho o quê? O jovem, que é parecido com ele. Ah, falar desse povo assim, ó, diz, teu pai faz pesado com o nosso jugo, mas tu aliviou sobre nós, assim ele fará, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do teu meu pai. Assim, se o meu pai pôs vós impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com o escorpião. Olha só o que ele falou. Quer dizer, ia dobrar o castigo, né? E a carga trabalhista lá ia ser muito maior, né? Então, olha só. Veio, pois, Jeroboão, todo o povo, terceiro dia, e falou tudo que os rapazes falaram para ele no terceiro dia. Foi uma dura resposta que deu o rei ao povo, porque desprezou o conselho dos anciãos, olha só, que tinham avidado. E falou segundo o conselho do jovem, né? E falou tudo aquilo que o jovem mandou falar, que ele aumentará o castigo, né? Tal, o jugo, né? Agora o rei, pois, não deu ouvidos ao povo. Ele não deu ouvidos. Então, o rei tinha que estar atento ao povo, o que é importante para o povo, né? Para melhorar condições do povo, né? E estabelecer, caso tenha as leis, né? Mas o rei ele ignorou o conselho dos anciãos, então ele não quis ouvir, né? Agiu por conta própria, né? Por si mesmo, né? Pediu conselho de um jovem que não tinha nem experiência, né? E esse acontecimento veio por causa do Senhor também, porque foi a palavra do Senhor ser cumprida, né? Para confirmar a palavra de que havia dito do intermédio a Aias, o profeta Silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Então, ele prometeu que ia dar as 10 tribos para Jeroboão, né? Então, a palavra de Deus se cumpriu, né? Então, acontece coisas mesmo segundo a palavra de Deus, né? Tem que acontecer, então não fica essa suja. Quando acontecer uma coisa, é que Deus permite, né? Deus sabe o que faz. Então, tá no controle de Deus. Por mais que a gente não tá entendendo o que tá acontecendo, tá desespero, não, mas Deus tá no controle. Pode ter certeza disso. Das tribos segue Jeroboão. Vindo, pois, de todo Israel, o rei não lhe dava ouvido-se e reagiu dizendo: que pode temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As nossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, Davi. Então, Israel foi as tuas tendas. Eles foram embora. Quando os filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade, Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, Roboão, ele enviou Adorão, surpreendente para os que trabalhavam forçado, porém todo Israel apedrejou e matou o Adorão, né, e morreu. Mas o Roboão fugiu, pegou o carro e fugiu, né, Jerusalém. Assim, Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje, né?
porque ele se rebelou Israel por causa dessa resposta, ele desprezou o povo, né, não aceitou o conselho dos anciões, né, para assim ajudar o povo, né, e tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Olha só, fizeram de Jeroboão rei sobre Israel, né, e segundo a palavra do Senhor, ninguém seguiu a casa de Davi mais, senão somente a tribo de Judá, que a tribo de Judá falou, que deixava a tribo de Judá, o Senhor falou da tribo, né, Deus proíbe Roboão de pelejar contra as tribos. Então ele ficou revoltado quando ele soube disso. Então ele juntou lá, o pessoal lá, a Jerusalém, reuniu sua casa, Judá e a tribo de Benjamim, 180 escolhidos destro para a guerra, para beijar contra a casa de Israel, e a fim de restituir o reino de Roboão a filho de Salomão. Ele queria restituir o reino dele todo de novo, né? O filho de Salomão, Roboão, né? Por isso veio a palavra do Senhor dizendo a Semaias, o profeta, homem de Deus, dizendo: Fala Romanhão, filho de Salomão, que rei de Judá, de toda a casa de Judá, Benjamim e seu resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pedir conta dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a tua casa, porque eu que fiz isso, o Senhor falou. Obedeceu eles a palavra do Senhor, voltaram como eles lhe ordenaram. Então eles voltaram, viu? Deus falou assim, não vai fazer nada com os filhos de Israel, porque foi eu que permiti que isso acontecesse. Então foi a permissão de Deus. Pode esquecer que tudo acontece pela permissão de Deus. Deus permitiu, né? Então Deus, ele permite. Então a gente pode ter certeza disso. Então, se ele fala para você, não faça isso porque não faz, que Deus não quer que faça. Então deixa que as coisas tenham que acontecer. Confia, é o momento assim, que eu mais confio em Deus, quando as coisas estão dando tudo errado e quando as coisas não estão sendo como você quer, confia no Senhor, né? Esse é o momento crítico, mas tem que confiar, né? A idolatria de Jeroboão. Só que Jeroboão, que Deus instituiu o rei de Israel, né? Ele também não serviu a Deus de todo o seu coração, né? Ele já cresceu, o poder nele também edificou-se quem a região montanhosa de Efraim, passou a residir ali, dali, e edificou um Penuel. Diz Jeroboão a consigo mesmo, consigo, agora tornará reino para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifício no casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará ao Senhor, a Roboão, o rei de Judá, e me matarão e tornarão ele o rei de Judá, né? Então, olha só a preocupação dele. Já estava preocupado que ele tornaria rei, né? Olha só. Então, ele já estava com uma ambição tão grande que não queria que o povo fosse lá fazer sacrifício por Deus de Israel, olha só. Que achava que já ia considerar o Roboão o senhor, né? Então, o que ele fez? Ele começou, foi pedir conselho também, tomar conselho errado também de novo, fez 2 bezerros de ouro, disse ao povo, basta subir de Jerusalém, vê até que teus deuses, ó Israel, fizeram a subida da terra do Egito. Então ele fez ali para os deuses ali, para eles adorar ali onde estavam, porque não precisava ir para Israel, olha só, mas fizeram o deus de bezerro de ouro, pôs no Betel e outro em Dan. Isso tornou pecado, porque o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro, olha, deixava de adorar Deus. Aí ele fez isso, quer dizer, influenciou o povo a praticar as condutas erradas que nem Salomão já tinha feito, né? Quer dizer, começaram a idolatrar outros deuses, deixaram Deus, o coração deles se perverter, deixaram Deus de novo, o primeiro amor de novo de lado. Olha só. Que coisa, né? Jeroboão fez também santuários aos altos e desde o povo construiu o sacerdote que não era o filho de Davi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que fazia em Judá, e sacrificou no altar. Olha, sacrificou para aquele povo, os deuses de ouro, né? Bezerro. Semelhante fez em Betel e ofereceu sacrifício a bezerro de que fizeram também em Betel, e estabeleceu sacerdote dos altos e levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido o Betel prazer, subiu ele ao altar que fizeram a Betel, e numa festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso a outros deuses. Olha o que ele fez, além de ele ter feito errado, pecado contra Deus, né, fazendo um altar para outros deuses ali, e tirar a atenção do povo, né, para que o povo não fosse adorar o Senhor lá em Israel, né, por causa de Davi, fez um altar aí para o povo queimar atenção para outros deuses. Olha só, o profeta pediu contra o altar. Olha só, o profeta apareceu, hein? Eis que ordem do Senhor veio Judá, o Betel, um homem de Deus, a Jeroboão, estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso. Os ossos não se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará cinza e a sobre ele. Tendo o rei ouvido essas palavras do homem de Deus, clamara contra o altar de Betel, Jeroboão
estendeu a mão sobre o altar e dizendo, prendei-o, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou no altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara para a ordem do Senhor. Então disse o rei do homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhes recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à casa de fortalece-me e te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberá águas, e não voltará pelo caminho por onde foste. E se foi para o outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Olha só, você viu? Ele queria comprar o homem de Deus, né? Depois que aconteceu, né? Você viu? Deus foi lá, falou para ele o que ia acontecer. Ele queria prender o homem, a mão dele ficou dura lá, e ele queria depois recompensar o homem de Deus, né? Tentar comprar, ou até má intenção, porque ele não sabe, né? Mas o Deus proibiu, ele falou que nem se você me desse todo o teu reino, eu não iria comer na sua casa, nem, né? Ele foi, Deus também recomendou ele não voltar para o meio caminho que ele viesse. Deus olha isso, porque Deus sabia alguma, podia armar alguma coisa para esse homem, né? Então, o que nós aprendemos com essa história de Salomão, o que Deus fala para nós, para todos nós, para não se corromper, né? E hoje o homem se corrompe, né? O poder e o dinheiro, né, leva à prostituição, né? Abandona a família, sobe a vaidade, né? Tudo são paixões, né? São idolatria, tá falando de idolatria, tá falando de poder. O poder compra as pessoas, o poder ele suborna a pessoa, o poder mata as pessoas, de ver as pessoas matam por dinheiro, né? O que faz uma pessoa ter colocar um outro Deus? O dinheiro ele é uma coisa que ele prejudica as vidas das pessoas muitas vezes, né? As pessoas matam, as pessoas roubam por causa de dinheiro, as pessoas elas desrespeitam, passam por cima dos outros, né? Humilham as pessoas com o dinheiro. O que o dinheiro não faz, né? O dinheiro é a raiz de todos os males também, né? Ele faz isso porque e deixa Deus, né? Toda vez que nós estamos idolatrando outros deuses, ele fala de idolatria, né? E idolatria não é só adorar a Deus, né? A idolatria é tudo que você coloca em primeiro lugar. Se você coloca a vaidade acima de Deus, você é idólatra. Se você coloca o seu casamento, o marido, tudo mais acima de Deus, então você é idólatra. É um idólatra, tá adorando outros deuses, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a idolatria. Idolatria não é só Deus no altar, de madeira, de pedra que faz, né? Não, idolatria é você colocar alguma coisa em primeiramente na sua vida do que Deus, deixar Deus em segundo plano, né? Deus é primeiramente. Ele não fala que buscar em Deus ajuda todas as coisas serão acrescentadas. Então o Senhor, ele é primeiramente ele, né? Então a gente tem que colocar o Senhor, né? Quando nós colocamos as coisas primeiramente de Deus, deixamos Deus de lado, então nós deixamos nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor é Deus, né? Então, não agrada a Deus, né? Por isso que muitas vezes passa por situações difíceis, eles passaram. Não pense que foi parece que na Bíblia parece que é hoje, né? Aconteceu muita coisa, né? Você viu que Deus, ele profetizou, ele tirou o reino, né? Ele não tirou o reino de Salomão, né? Até o dia dele viver. Mas tirou o reino, né? E, né? Não tirou totalmente, parcialmente Deus tirou o reino dele, né? A gente pode ver que ele ficou com o reino, né? Mas não na totalidade que ele tinha, né? O poder, porque é do quê? Do conselho mal errado, né? A gente fala também do conselho aqui, né? Sobre também a rainha Sabá mostra também sobre a valorização das pessoas, né? Que tem sabedoria, que é homem, mulher de Deus. Também fala sobre a mulher e homem de Deus, né? Que fala da palavra, né? Que tem sabedoria de Deus que dá para o homem, que às vezes as pessoas ignoram, né? Rejeita, né? E às vezes ela falou assim como para ele assim, eu ouvi falar de você, mas eu não imaginava que você isso que você falar de você. Então às vezes tem gente que fala de você, né? Então ela fala de você, ela nem imagina, né? É quando ela vai te conhecer e também assim acusação, né? Que às vezes a pessoa fala mal de você, não te conhece, fala mal de você e às vezes fala assim, ó, nossa, falando tanto de você, não já imagina, já vi gente falar assim pra mim também. Eu nunca pensei que você era assim, né? Que falar de você eu era totalmente uma outra distorção, olha só. No caso da rainha, não, falaram muito bem de Salomão. Então ela começou assim, falou, nossa, falar de você, mas eu não imaginava que você era isso muito mais, olha só.
Então precisa tomar muito cuidado também com o que você ouve. Para tirar a conclusão, você tem que também saber. Ela se converteu. Fala que ela, na história fala que ela se converteu, né? Porque ela viu o que Deus de Israel fez para Salomão, deu sabedoria, o mais sábio sobre a terra ali naquele momento, né? Naquele tempo, acho que até hoje, né? Não sei, nunca viu na história, diz que nunca foi um rei mais rico, mais sábio na história, fala que foi ele, né? Então, nunca houve, né? E porque tudo que Deus faz, você pode ver, é inédito, né? Não tem repeteco, né? Assim, a gente não pode ver que não tem repeteco. Cada uma história tem é diferente, né? Nós temos cada uma história. Você pode ver que o que é sobrenatural de Deus, por exemplo, que Deus abriu o mar vermelho, a gente nunca ouviu mais falar sobre isso, né? A gente viu que a outra parte do Jordão, ele fez com que a água se recuasse, né? Ele não subiu, o mar vermelho subiu, fez duas colunas, né? Duas paredes. E a do Jordão, ele deu uma recuada, o mar, ele se abriu ali, né? Então ele recuou, ele abriu no meio e se recuou. Então, e o sol parou, pô, Josué olhou para o sol parou, né? Então é algo assim, um dia que foi um dia inteiro, assim, que não sabe nem como é que foi esse dia. E o sol parou, a lua parou, então parou no céu para que o dia não terminasse, porque ele tinha que ganhar aquela guerra. Então, ó, algo assim, e amor era também, né? Então você vê que é algo sobrenatural que Deus faz, né? É um Deus poderoso, nosso Deus, é único, né? E como nós somos filhos da desobediência, né? Rebelamos contra Deus, né? A gente se desvia do caminho do Senhor, né? E a gente, qualquer coisinha, ganhou um pouquinho mais ou tem um pouquinho de poder, já começa a crescer. Até me dia desse eu estava conversando com um entregador de gás sobre isso mesmo. E é tão interessante, ele falou isso e até para uma mensagem para todos nós. Eu falei assim, e aí, como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Ele falou, ah, você sumiu? Ele falou, sumi. Aí eu falei assim, nossa, e aí, como você resolveu sua situação lá? Você estava separando sua mulher? Perguntei para ele, né? Porque a gente conversava muito de vir aqui. Aí ele falou assim para mim, ah, eu separei dela. Eu falei, nossa, mas que judiação. Eu achava que vocês iam se reconciliar, né? Casalzinho novo, né? Aí ele falou assim, ah, separei porque. Ah, mas vocês. Eu sei que é difícil, casamento tem fase, né? Eu falei, tem casamento que é difícil, né? Tem aquela fase difícil, né? Ideia conturbada, né? Mas pelo contrário, não foi nessa fase difícil. Nessa fase difícil eu estava junto, ele falou. Mas quando ela começou a ganhar dinheiro, subir a cabeça dela, começou a ganhar dinheiro, tinha cartão, ela começou a ser casamina, né? E ela me largou de nada. Aí você agora sua mulher independente. Então você viu o que o dinheiro faz? A pessoa se enxerga de outro jeito. Ela deixa a família de lado. Olha que coisa mais interessante. Eu falei, meu Deus, eu achava que era por causa da dificuldade. Porque quando vem a crise, o casal se abala, né? Mas por causa do poder. O do dinheiro começou a fazer, não, agora eu tenho minha vida, tenho meu dinheiro, olha só. Quer dizer, subiu a cabeça dela, quis andar na rua, quis andar dançar, sair com as amigas, olha só. Então você vê que o que o dinheiro faz. E o dinheiro faz isso, e o homem, por que o homem se prostitui muito, muito hoje em dia? A prostituição, o adultério. E o homem que tem dinheiro, ele tem mulher. Ele consegue ter mulher, ele consegue bancar a mulher. Então ele larga a família, a mulher, o valor, para andar bancando, né? Moça, mulher aí fora, desvaloriza. Isso, ai, não acontece nada, acontece sim, viu? Você acorda, você que tá fazendo isso, desfazendo sua família, porque isso Deus tá vendo, nada escapa dos olhos de Deus. A palavra diz que tudo que o homem plantar vai colher. Não pense que Deus não tá vendo, não, viu? Toma cuidado, se peça perdão, se arrependa, volte para casa, se aceita Jesus, se peça perdão para Deus, que isso não é uma coisa boa. Adultério, prostituição, idolatria, tudo isso aí corrompe o coração do homem, se afasta da presença de Deus, né? E isso não é bom. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Se orar o Senhor pedir perdão, pai, eu errei, eu falei, né? Volta pro Senhor, né? Peça perdão para Deus, porque isso não é bom, né? E o homem, quando começa a buscar outros deuses, deixa Deus, né? Isso também não é bom, né? Porque só tem um Deus, é o único Deus, o poder do mundo, só Deus. Ele é vivo, Deus. Ele está presente conosco todos os dias da nossa vida, ele falou. Então, nós temos que valorizar a presença, fazer referência ao nosso Deus. Só Ele, o poder que Deus dá para nós, não é para nós se afastar da presença, pelo contrário, Deus abençoou Abraão de uma forma tremenda, né? Um homem poderosíssimo, um homem bem riquíssimo, poderoso Abraão foi. E Abraão não se corrompeu. Na Bíblia fala que ele não se corrompeu. Em nenhum momento. Ele só mentiu naquele episódio do Egito com medo de morrer. Aí ele foi um pouco covarde ali, né? Mentiroso naquela passagem ali, apesar que a Sara era meio irmã de Abraão, né? Mas só que acontece que ele só foi ali o desejo de Abraão, né? A gente não vê Abraão mentir, se corromper por causa do dinheiro. Ah, eu vou... Tanto é que aquela história do sobrinho dele dividir as tel, ele ficou com a melhor parte da campina lá, ó. Cresceu o olho mais
não tem importância. Só que a parte da Campina foi a parte que queimou o Sodoma e Gomorra, né? Então, a gente pode ver que o homem, é o que leva a ambição, né? Pecou também lá, né? Então, o que leva a ambição, faz o quê? Toda vez que ele tem uma ambição tão grande, ele se corrompe, o coração dele está longe de Deus. Quando o coração nosso estiver longe de Deus, está acima de tudo, buscando outras coisas, a gente está errando, nós estamos se afastando da presença de Deus, né? Então pecando contra Deus, né? É a desobediência. Então precisa tomar cuidado essa passagem que mostra sobre conselhos errados, né? Tomar cuidado porque você pede conselho, né? Conselho tem que ser pessoa sábia. Eles desprezaram ali o rei Roboão, filho de Salomão, ele desprezou os conselhos dos anciãos, dos velhos, dos sábios, né? Pessoa experiente, né? Que para agradar o povo, né? Tem que fazer as coisas certas, né? E não foi buscar conselho de jovens que não têm experiência, né? E aconteceu que deu uma rebelião, e aconteceu com a segunda palavra de Deus também, né? Então tomar muito cuidado. Então, essa passagem mostra muito isso. Espero que essa palavra toque o seu coração, né? Reflita sobre essa palavra. Leia a Bíblia aqui em 1 Reis, né? Do versículo 10 ao versículo 13. E faça a sua meditação sobre essa palavra no seu coração, o que Deus falou para você. Porque Deus, ele fala de várias maneiras, né? Com o entendimento, o que você pode entender através dessa palavra. O que Deus vai mostrar para você através dessa palavra, né? E essa palavra tem muito forte, fala sobre idolatria, fala sobre poder de dinheiro, né? Sabedoria é o Senhor que dá ao homem. Então Deus deu para Salomão porque era filho de Davi. Deus amou muito Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus foi fiel a Davi mesmo Salomão errando. Deus não tirou o trono de Salomão, mas ele tirou o trono do filho de Salomão, né? Porque Deus, ele honra, né? E ele é fiel à tua palavra, não volta, né? Você vê que mesmo Ló errando ali na história da briga dos pastores, lembra lá? O Senhor, ele mesmo assim, quando Ló estava em apuro, raptaram Ló com a família dele, ele foi lá, Abrão salvar Ló. Abrão foi, depois Ló estava lá em Sodoma, Abrão intercedeu por Ló, e Deus permitiu, porque era da família, descendência de Abrão, descendência que era prometida, descendência abençoada. Então Deus, então lembra que aconteceu também aquele episódio dos filhos de Jacó, que mataram ali aquele povo ali, eu esqueci o nome deles, daquela tribo, daquele povo lá, matou aquele povo lá, tudo, né, cortou a carne do prepúcio, né, e eles ficaram assim, Deus não deixou que os inimigos de Israel viessem perseguir Israel, né, matou tudo aquele povo, botou terror lá, porque Deus protegia, mesmo eles errando, olha só, e é a promessa, né? Então, olha só como Deus protege o seu, Deus defende os seus filhos. Mesmo aqueles que são fiéis a Deus, então Deus, ele honra, fala de que ele honra até a quarta geração. Olha como Deus, ele é fiel à tua palavra. Nós não somos fiel a Deus, tá? Nós desviamos, nós não somos fiel a Deus. Mas o Senhor, ele é fiel, viu? A cada coisa que ele fala para nós, se ele falou que vai fazer uma coisa na sua vida, ele vai fazer. Eu ouvi uma palavra ontem que Deus vai fazer uma coisa na minha vida e eu creio que Ele vai fazer. Porque Deus, Ele não mente, Ele fala, Ele faz. É que muitas coisas vêm para mostrar para você que você não vai conseguir. Tem um momento da vida que você acha que você vai falar: Meu Deus, parece que o negócio tá ficando, tá apertando. E o negócio tá apertando, tá batendo, tá batendo. E tá assim, tudo dando errado. Mas é quando dá errado que o negócio vai dar certo. Porque para Deus não tem, não é que nem nós que faz coisa que vai ter que dar certo. Não. O Senhor trabalha no acaso, nas coisas quando a gente acha que não vê um cenário assim que está destruído, mas é ali que o Senhor vai fazer brotar sai uma flor ali, né? Tá seca na terra, mas o Senhor vai fazer brotar, porque Deus pode todas as coisas, o poder do menino está na mão dele, amém? Então creia nessa palavra. Então cuidado, vigia. Essa palavra tem que vigiar sobre quem você anda adorando, né? Quem você coloca no primeiro lugar na sua vida, né? E quem você está se deixando se desviar. O que está tirando o teu olhar, está tirando o seu foco, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E cuidado com aquilo que você tenha. Que aquilo que você tenha não deixa você subir a cabeça a ponto de você esquecer de Deus, tá? Lembra que o que você está tendo é que Deus está te dando, mas não é para você esquecer de Deus, é para você honrar Deus, honrar o nome do Senhor, amém? E aí Salomão não honrou. Deus deu tudo para ele e ele chegou no momento da vida dele, ele lá abandonou Deus para servir outros amores, né? Tem aquela, me livrou de outros amores, livrou de outros, eu ainda tenho fome, pode vir que Maria. Tem uma música assim que eles cantam lá no For, me livrou de outros, eu tinha outros amores, me livrou de outros amores, o Senhor, hoje meu primeiro amor é o Senhor, me livrou de todos os outros amores, acho que essa é a letra, eu me lembro um pouquinho da letra, né? Dos amores, as paixões do mundo, porque as paixões do mundo cegam a gente.
E as paixões que tira nós do caminho do Senhor, a paixão pelo jogo, a paixão pelo vício, eu vou beber assim semana, isso tira da presença de Deus, né? A prostituição, né? Eu vou ficar lá, minha mulher não tá vendo, isso tira, porque o casamento é aliança que Deus fez com o homem, né? Então, cuidado, é hora de vigiar, não teve de brincar. Jesus está voltando, glória a Deus, aleluia. E se você não aceitou Jesus, aceita Jesus hoje. Ele está aqui falando com você, né? Ele quer transformar a sua vida. Jesus está de braços abertos, esperando você para voltar para o caminho do Senhor, tá? Você que se desviou, né? E se você não confessa, eu aceito Jesus, meu único Salvador, né? Ele é meu Deus, não há outro Deus, só Ele é Deus, né? Confessa, procura uma igreja, procura, vai lá falar com o pastor, falar da sua situação, mas vá buscar a sua salvação da sua casa, sua família, né? E pedir a misericórdia e perdão, porque nós somos falhos, nós erramos, né? E que Deus te abençoe. Bom fim de semana para todos. Receba a palavra de Deus no coração. Medite sobre a palavra, porque o Senhor fala para cada uma pessoa diferente. E às vezes a palavra de Deus não são para todos, mas é certeira para alguns, né? Que estão fazendo coisas erradas. Então o Senhor, ele direciona a palavra para aquele que ele quer, né? Às vezes vai no culto e você vê, Deus fala e todo mundo pensa que é para ele. Mas às vezes é uma pessoa só do culto, que já aconteceu esses dias eu vi, foi uma pessoa específica. Então precisa meditar, mas se você sentiu que a palavra é para você, tenta melhorar, uma vida mais voltada para Deus, né? Sendo fiel a Deus e tudo, né? E Deus vai abençoar a tua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu fim de semana. Tenha uma boa noite e fique com Deus e a paz seja. Não repara muito não, eu tô meio molinha, tá? Porque hoje eu tô um pouco mal-estar. Gente, quem tá na menopausa, você sabe, né? Menopausa é uma coisa terrível. A gente que tem menopausa sabe o que é. Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá assim com a cabeça aérea. E hoje foi assim um dia, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então nós estamos aqui fazer a obra do Senhor, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, tá bem? E você que não se inscreveu no meu canal, tá chegando agora? Não pode esquecer, se inscreva no meu canal é Meninos Olhos de Deus, meu nome é Carmen Lígia. Eu sou evangelizadora, dê o like, comente, compartilhe e é muito importante. O YouTube entende que o canal é recomendável, ele mesmo vai nos indicar para as pessoas, tá? E o mais importante também, você tá fazendo a obra do Senhor, compartilhando a palavra do nosso Deus, que a palavra de Deus é vida, é eficaz, né? Ela levanta, ela ajuda, ela anima, dá esperança, né? Dá força, coragem para seguir, né? E faz nos renunciar coisas que Deus, os Espírito Santo não faz nos renunciar a nós, coisas que não agrada a Deus. Nós trabalhar no nosso coração do Espírito Santo, né? Através dessa palavra, o Espírito Santo vai trabalhar no coração de muitas pessoas que andam com condutas erradas, as coisas que não agradam a Deus. Então, o Espírito Santo vai trabalhar, porque o Espírito Santo, ele nos convence daquilo que nós estamos fazendo errado, e não é nós. É o próprio Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.